Shalom, queridos, graça e paz. Eu quero estar lendo um texto com vocês hoje, que está em Marcos, capítulo 5. Vamos ler o versículo 25, que diz assim: E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre uma multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Versículo 29. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Somente até aqui nós conhecemos essa história, né? Na verdade, são histórias interligadas que estão aqui nesse capítulo de Marcos, capítulo 5. A gente vai ver a filha de Jairo, né? Nós temos histórias interligadas, mas eu vou ler somente esses versículos que nos traz à memória a história tão conhecida por todos nós, né? A mulher do fluxo de sangue que toca nas orlas da veste de Jesus, na franja azul, e ao fazer isso ela passa no meio de uma multidão que apertava Jesus, toca naquela orla da veste de Jesus, do manto, da vestimenta de Jesus. Com certeza para isso ela se abaixa, porque essa parte do manto é aquela que fica entre seus pés e o chão, e ali ela toca. Ao fazer isso, ela imediatamente sente que a fonte do seu sangue, do fluxo do seu sangue seca. Nós sabemos a história. Ao sentir essa virtude saindo dele, Jesus diz: Quem me tocou? Seus discípulos respondem: Como assim, mestre? Quem lhe tocou? A multidão te aperta. Porém ele diz: Não, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Ele usa ele como a fonte da virtude e não a franja azul. Somente uma peculiaridade. Bom, queridos, eu quero pegar alguns pontos aqui e esclarecer algo nessa mensagem. Se eu posso colocar um tema nessa mensagem, é pecados secretos. Quando a gente lê o que é dito na lei mosaica a respeito da pessoa que tem um fluxo de sangue, é muito sério, né? Um homem ou uma mulher que tivesse um fluxo de sangue, ela tinha que ser excluída. Se uma pessoa sentasse no local onde que aquela pessoa que tinha um fluxo de sangue, essa pessoa também é tida como impura, tinha que ficar recolhida, lavar suas vestes. Se tocasse, se a pessoa que tivesse o fluxo de sangue somente cuspisse de uma pessoa, essa pessoa também era imunda, teria que se lavar em águas correntes, por aí vai. A lei de Moisés colocava essa pessoa que tinha um fluxo de sangue numa condição de excluída e maldita, porque era tido como algo impuro no meio da congregação. Mas algo aí, alguns detalhes eu quero realçar. Quando a gente pega o livro de Levíticos, capítulo 13, eu não vou ler as passagens para que essa mensagem não fique muito longa, mas quando nós lemos o livro de Levítico, capítulo 13, a Bíblia vai falar do pecado manifesto. A Bíblia vai falar da lei a respeito da pessoa que tinha lepra. E que simbolismo tem isso? A lepra é o símbolo do pecado exposto, do pecado manifesto, do pecados que estão aparentes, todos veem. Porém, no livro de Levíticos, capítulo 15, a Bíblia fala sobre o fluxo de sangue. Leis a respeito do homem e da mulher que, se tivesse um fluxo de sangue, seria como excluído, como maldito no meio da congregação, se assim eu posso colocar. Então, o que simboliza isso? Se no capítulo 13, Levítico, nós temos o pecado manifesto, a lepra, no capítulo 15 de Levíticos nós temos o pecado oculto, o pecado secreto. Por quê?
Porque a lepra todos veem, ela é exposta, ela é na pele da pessoa, todos veem. Porém, o fluxo de sangue, somente a pessoa que sabe que tem. Ninguém mais sabe que esta pessoa tem esta enfermidade, esse fluxo. Somente a pessoa. Então, nós podemos entender nessas duas passagens que uma se trata de pecados manifestos e outra de pecado oculto. Como podemos aplicar isso para nossos dias? Inúmeras pessoas, inúmeras, queridos, ninguém foge disso. Tem tendências e pecados, se assim eu posso dizer, que são ocultas, são secretas. E somente a pessoa que tem sabe disso. Somente a pessoa. Muitas, às vezes, esposas não sabem, maridos não sabem, mães não sabem, pais não sabem, porque essa pessoa esconde por causa da vergonha, do constrangimento. Essa pessoa já fez tudo o que podia para vencer essa tendência, esse pecado, esse fluxo oculto, mas vai de mal a pior. Passa anos com essa tendência, com esse pecado oculto. A pessoa chora, ela jejua, ela sofre, mas parece que essa tendência, a força dessa tendência, se torna cada vez mais forte. E a pessoa sabe que por mais que ela faça, ela pode até ter uma vida piedosa, religiosa, mas ela não consegue vencer essa tendência espiritual, esse pecado oculto que drena, literalmente drena completamente a energia, a vida espiritual da pessoa. Eu quero trazer ainda mais um versículo amparando essa exposição que eu estou fazendo sobre os pecados ocultos, como esse fluxo de sangue é uma tipologia de tendências que o ser humano tem, que só ele sabe. Só ele, Deus, sabe, e leva ele ao final de sua vida, a decretar para si próprio um fim de carreira. Muitas vezes cristã, ele desiste. Vamos ler o livro de Números, capítulo 15. Vou ler no versículo 37, diz: Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto presas por um cordão azul. E as borlas estarão ali, para que vendo-os, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem dos vossos olhos, após os quais andais adulterando. De alguma forma, essa mulher que é mencionada nesse texto, ela compreendia, ela sabia a Torá, ela sabia a lei de Moisés. E ela entendia que a franja azul no manto de Jesus era um símbolo daquilo que poderia impedir o fluxo de sangue da vida dela, porque ela era acusada pela religião da época, e isso, queridos, eu aplico para os nossos dias. Ela era acusada pela religião da época para estar distante, para se afastar, para ser maldita. Não chegue. Mas de alguma forma ela sabia que o manto de Jesus tinha orla azul. E se algo dentro dela fosse fruto de um pecado oculto, ou se fosse símbolo de um pecado oculto, ela tocando na parte das vestes de Jesus, ela seria curada. De alguma forma, esta mulher sabia disso. Assim como era descrito na lei de Moisés, que os desejos do coração, os pecados ocultos que havia na nação de Israel, a Bíblia diz, pelos quais andais adulterando. Isso tanto era adultério espiritual, eles tendo outros deuses, como adultério físico. Então é instituído uma franja azul
que quando a nação olhasse, a pessoa olhasse para aquelas franjas azuis, lembrariam-se dos mandamentos do Senhor e não seguiriam os desejos do coração. Isso é muito forte, porque essa mulher, ela está sendo acusada pela religião, da qual está mandando ela afastar-se da franja azul, afastar-se do Senhor Jesus, porque ela é impura, ela não podia chegar ali e dizer: eu sou impura, eu tenho um fluxo de sangue, porque ela seria afastada, imediatamente ela seria expulsa, tirada do meio daqueles homens. Mas de alguma forma, aquela mulher sabia que a franja azul lembrava que há uma vida do céu que impede que a morte que vem da terra passe dos nossos sapatos até nós. Aquela mulher ajoelhou atrás do Senhor Jesus e ela viu as vestes do Senhor Jesus e ela tocou na orla azul. Aleluia, aleluia. Ainda com toda a religião afastando ela, ainda ela tendo sido considerada como maldita, ainda ela tendo sido expulsa inúmeras vezes, ainda ela tendo feito tentativas e tentativas de vencer esse mal interior, essa tendência pecaminosa, com tudo isso, ela se ajoelhou, ela se dobrou diante de Jesus, veja, por detrás de Jesus. E ao tocar na orla do manto de Yeshua, do nosso Jesus, imediatamente sua enfermidade secou. E é intrigante porque, ao analisar o texto, Jesus não pergunta quem tocou em minhas vestes, quem tocou na minha orla, quem tocou no meu manto. Inúmeras pessoas tocavam em seu manto. Inúmeras pessoas tocavam nele, o apertavam. Ele diz: quem me tocou. Quem tocou nele. Isso é profundo demais, queridos. Porque entendemos claramente que Jesus está dizendo que Ele é a franja azul. Ele é aquele que, quando o povo olha, que quando uma pessoa toca, os desejos do coração são impedidos. E talvez você deva estar pensando nesse momento, se você se enquadra naquilo que eu descrevi nessa palavra como pecados secretos, tendências que só você sabe, mais ninguém, você e Deus. Talvez, se você se enquadra nesta exposição que eu fiz, inúmeras vezes veio ao seu pensamento: eu devo me afastar. Eu não sou digno para fazer parte do corpo de Cristo. Essa tendência eu já fiz de tudo para vencer. Inúmeros anos lutei contra ela. Já perdi as contas do que tentei fazer para vencer essa tendência. A igreja, se souber que eu tenho isso dentro de mim, o desejo do meu coração, com certeza vai me expulsar. Os irmãos vão me expulsar. A liderança vai me expulsar. Mas eu quero te dizer, querido, quando esta mulher ajoelhou-se perante Jesus e o tocou, a sua enfermidade secou imediatamente. Ainda que tudo esteja te expulsando ou te afastando, o seu próprio pensamento, a religião, os líderes religiosos, as pessoas, o pensamento natural da teologia convencional te expulsa. Jesus está dizendo para você nessa passagem bíblica: eu sou Jesus, eu sou a franja azul. Olhe para mim, toque em mim, porque somente de mim sai a virtude que pode sarar seu coração e todas as tendências que te afastam de mim. Querido, receba essa palavra para a sua vida.
Eu quero finalizar essa mensagem com um salmo de Davi, salmo de número 103, que diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele o que perdoa todas as nossas iniquidades e que sara todas as nossas enfermidades, que redime a minha vida, a tua vida, da ruína e te coroa de favores e misericórdia. Querido, seja agraciado e agraciada pelo amor de Jesus, que excede toda religião, toda liderança, tudo aquilo que te expulsa. E Ele diz: venha, porque eu te amo. Eu te amo. Ainda que inúmeros religiosos estejam na minha volta. A Bíblia diz que existe mais alegria no céu com um pecador que se arrepende do que 1000 que não tem de que se arrepender. Naquele momento de quebrantamento, de exaurir o ego, a vida fluiu na sua vida. Cristo te diz: você me tocou. Eu sou a franja azul que impede que a morte da terra, da contaminação terrestre, passe para a sua vida. Eu te amo. Não importa, queridos, o que disseram para você. Olha, se você tem essa tendência, nem pensa estar lá no meio. Jesus te diz: venha, porque eu te amo e a tua fé te curou. Que Deus te abençoe ricamente e abundantemente em Cristo Jesus. Amém e amém.